E a nossa reflexão de hoje vai para o livro de Provérbios, capítulo 12. Eu tenho sido ricamente abençoado ao longo dos últimos dias por essa leitura de Provérbios. Eu não sei com relação a você, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Como é enriquecedor ler esse livro tão maravilhoso como é a leitura do livro de Provérbios. Se você tem sido abençoado ou abençoada por esses vídeos que a gente tem produzido, eu gostaria que você comentasse aqui, tá? Deixa o seu comentário para que a gente possa acompanhar, né, como está a temperatura da leitura desse livro tão gracioso. Eu espero que você não somente esteja acompanhando os vídeos, como também esteja acompanhando através da leitura, né, ali capítulo a capítulo. E hoje nós vamos para o capítulo 12. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Faça a honra de estar conosco, fazendo parte dessa família maravilhosa. Curta os nossos vídeos, compartilhe para que esse material possa alcançar a vida de muitas pessoas lá fora. Quero lembrar a você que fica muito difícil a gente estar lendo provérbio por provérbio. Então, eu tenho procurado trazer para você aquilo que eu penso que é mais importante de cada capítulo. E eu acredito que se você fizer a sua leitura, você vai tirar as suas próprias conclusões e isso é muito importante. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 12, nós percebemos que esse capítulo dá uma ênfase especial ao fruto dos lábios, aquilo que a nossa boca produz, aquilo que nós temos confessado, aquilo que você, eu, que nós temos deixado sair da nossa boca. E eu vejo a Salomão aqui conduzindo, né, esse capítulo de uma forma especial, dando uma ênfase às palavras que são ditas pela nossa boca. E é interessante, queridos, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós passamos a ter o entendimento do quão é importante as palavras que saem da nossa boca. O quanto é importante falar corretamente, falar alinhado com a palavra. E aqui eu não me refiro ao português, a você falar bonito, né? A você falar de forma cordial, conjugar bem o verbo. Tem nada a ver não, tá? Aqui eu me refiro a você falar em linha com aquilo que a palavra de Deus fala. Quantas vezes a gente tem se arrependido de coisas que temos dito? Quantas vezes também a gente tem se arrependido de coisas que a gente deixou de dizer, não é verdade? Quantas coisas hoje estamos colhendo porque falamos lá no passado e quantas outras estamos deixando de colher porque a gente deixou de falar? Pois é, então vamos dar uma viagem aqui rapidamente por alguns versículos que eu acredito que trarão vida para a gente hoje. O primeiro versículo desse momento é o versículo 6 de Provérbios, capítulo 12, que diz assim, ó: a palavra dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Veja como é importante, né, as palavras que saem da nossa boca. A gente vai dar uma passada aqui, por exemplo, versículo 9, você vai ver, né, Salomão falando aqui, ó, melhor é o que se estima em pouco e o que faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Olha, como é que a vanglória vai se manifestar se não for por meio de palavras? Já viu aquelas pessoas que fazem nada e que falam muito? Elas gabam o seu trabalho, elas acabam gabando demais a sua vida. É terrível, né? Você conversar com pessoas assim. Você vê que a pessoa é improdutiva, vê que a pessoa não sai de lugar, mas quando conversa com ela, meu amigo, é aquele papo que derruba até avião. Já viu? Eita, tipo de gente que, meu irmão, vou te falar uma coisa, viu? É melhor evitar, né? Não? Pelo amor de Deus! Pois é o que Provérbios 9 fala aqui, né? Tem gente que não produz nada, mas na boca dele ou dela, meu amigo, é top. É terrível, não é não? Olha o que diz aqui, por exemplo, no verso 13. Ele diz assim, ó: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Eu pergunto a você, por que é que um justo sai da angústia? Um minuto de silêncio.
Não é certamente porque a sua boca proclama liberdade e vida. Já pensou sobre isso? Amém? Então, o justo, ele proclama com a sua própria boca liberdade e vida. É por isso que facilmente ele vai sair da angústia. Um outro versículo aqui que me chama a atenção, é repleto, tá? Esse provérbio aqui, 12, é repleto de versículos que falam sobre o falar. No verso 14, ele diz assim, ó: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. A palavra fartar-se aqui, ela diz respeito à satisfação e enriquecimento. Olha como é interessante aqui, ó. Então isso quer dizer que a minha satisfação e o meu enriquecimento vai vir por aquilo que a minha boca proclama. Aprenda aí, é top, não é não? Olha o que diz aqui no verso 17. Ele diz assim, ó: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta a fraude. O que diz a verdade? Verdade é que eu vejo que pode ter um sentido duplo. Como assim, pastor? Verdade está ligado a algo verídico, né? Uma coisa que é proclamada como verdade, que de fato é real, mas também se refere à palavra. A palavra é a verdade. Então, na boca do justo, não somente há verdade no que diz respeito a algo verídico, mas também há verdade no que diz respeito à palavra. Então, vê como é libertador, não é verdade? Outro versículo aqui, ó, no verso 18, essa aqui é conhecida da gente, tá? Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Já parou para ouvir alguém tagarela? Meu amigo, é terrível, é terrível. E a Bíblia compara o tagarela com a ponta de uma faca. Percebeu que a ponta de uma faca, ela corta, ela sabe quando ela toca ali, a ponta de uma espada, ela produz dor, não é? A Bíblia diz que no muito falar não vai faltar transgressão. Então, muitas vezes a gente ouvir gente tagarela demais, fere. Não, irmãos, não é verdade? Concorda comigo aí? É muito difícil ouvir gente que fala demais. Eu muitas vezes escuto pessoas dentro do gabinete ou em lugares que eu encontro que elas não dão abertura para ouvir o que a gente tem a dizer. É terrível isso. Para eu finalizando aqui no verso 19, ele diz assim, ó: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Veraz aqui significa dizer no original firme, certo, fiel, verdadeiro. Alguém que é firme, alguém que é certo, alguém que é fiel, alguém que é verdadeiro. Pois é, essa pessoa permanecerá para sempre. Amém? Aqui no verso 22, ele fala um pouco sobre mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Vê, mentira não é de Deus, não. Se você é alguém que está proclamando mentiras, falando mentira, por favor, feche a sua boca, porque Deus não tem comunhão com a mentira. Verso 23 assim, ó: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama estutícia. Então você vê, né, que a insensatez e a injustiça, a estutícia está totalmente conectada uma coisa com a outra. E para finalizar o nosso penúltimo versículo do dia hoje, né, vai aqui para o verso 25, que diz assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então vê aí, ó, veja como é importante ouvir palavras corretas, né? Isso traz alegria para o coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente dia em nome de Jesus. Fica na paz. Até o próximo vídeo.